Vocês estão bem, né? Depois de um abraço ao seu irmão aí e dizer que você faz parte da família dele, né? Que privilégio. Aleluia. Queridos, hoje é o dia de ministrarmos aqui palavra específica para as famílias, né? O culto da família. Então vamos fazer uma declaração aqui que nós fazemos sempre. Vamos lá? Família. Família. Eu falo família, você fala projeto de Deus. Vamos combinar? Para ficar bem bonitinho na gravação. Família. Projeto de Deus. Família. Projeto de Deus. Graças a Deus. Você crê nesse projeto de Deus? Independente das coisas que a gente ouve, vê lá fora e às vezes dentro da igreja, não significa que você vai fechar os olhos para aquilo que Deus instituiu. Família. Família não é uma instituição falida. Amém, irmãos? Está claro para você isso? Nós vamos falar sobre casamento hoje. Casamento. Tem gente que até fez... Os olhos brilharam assim. Aleluia. E a gente vai ministrar aqui uma palavra, eu creio que vai alcançar todos. Aqueles... Talvez alguém aqui não tenha desejo de se casar, mas essa palavra é para você também. Alguém que de repente já veio de um outro casamento e hoje você decidiu não se envolver mais com ninguém, essa palavra é para você. Aqueles que têm um desejo de se casar, também não vai ser diferente, é para você. E os casados também, amém? Divorciados, viúvos, eu creio que vai alcançar muita gente aqui, como tem me alcançado, mas a gente vai falar sobre uma lei, né? Casamento sobre a lei da igreja, né? Eu quero indicar aqui, a gente tem alguns livros, eu acredito que esses dois que eu vou indicar aqui são os mais importantes dentro da nossa biblioteca. Casamento, Divórcio e Novo Casamento. Irmãos, esse livro aqui é maravilhoso, tá? Principalmente você que está fazendo rema, né, vai fazer também a escola de ministros ano que vem. Eu acredito que esse livro aqui é um livro também que é indicado na escola de ministros para leitura, para resumo, tá? E esse lançamento aqui do Rick Renner, Guia de Sobrevivência dos Últimos Dias, tá? Que fala de muitas coisas e fala também a respeito do casamento, da situação que nós estamos vivendo hoje, né? Não tem como nós esgotarmos o assunto, né? Falar de casamento envolve bastante dias e horas, mas eu quero conduzir para uma linha que vai nos ajudar bastante e falar a respeito de uma lei que rege a nossa vida e que ela faz parte também do casamento. No livro aqui do Kenneth Hagin, em uma das páginas, ele até pergunta, né? Qual a lei, né? Inclusive, ele fez essa pergunta ao Senhor, né? Qual é a lei que rege o casamento da igreja, né? E ele disse que o Espírito Santo comunicou para ele, não existe lei nenhuma. Não existe uma lei específica só para o casamento, porque existe uma lei que rege a igreja, que governa a igreja, que deve também envolver dentro do casamento. Essa lei se chama a lei do amor. Amém, irmãos? Então, você que faz parte da igreja, você que se considera parte do corpo de Cristo, saiba que você está sob a lei do amor. Então, uma coisa que é bom a gente estar destacando é que, infelizmente, algumas pessoas tentam trazer alguma conjuntura ou uma configuração específica para aplicar no casamento. Só que tem uma palavra, uma instrução que nos ajuda a como viver um casamento sadio ou saudável. Amém? Então, lá em Romanos capítulo 13, eu gostaria que você abrisse aí, projetasse, Romanos 13 e 10, Romanos capítulo 13, versículo 10, diz assim, ó, o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Irmão, só nesse versículo aqui dá para a gente
entender o que é o casamento. Já começa dizendo aqui, o amor não faz mal ao próximo. Então vai me instruir em como me comportar, em como lidar com as circunstâncias, em como me movimentar dentro do ambiente familiar, nas escolhas, nas decisões. E eu quero, irmãos, enfatizar num problema que tem sido uma aberração no meio do povo de Deus, que é o divórcio. E você vê que não é difícil a gente perceber no nosso ambiente, seja na nossa igreja ou outros ministérios, casais crentes se divorciando. E aí a gente sabe de todo um contexto, né, que pode levar a isso, mas existe algumas responsabilidades da nossa parte que a gente pode exatamente estar sob a lei do amor, que nos evita entrar dentro de uma estatística crescente. Então as pessoas estão trocando de cônjuge, né? Deixando o outro como se trocasse uma camisa ou um carro. Às vezes a pessoa acorda, olha, eu não estou gostando do teu nariz, não, eu vou divorciar de você. Ah, você tem chulé, você tem bafo, você tem isso, aquilo, outro. Qualquer motivo está sendo colocado para desfazer uma aliança séria. Então, não é simplesmente trocar a esposa, o esposo, como se troca de camisa ou carro. Até porque o seu cônjuge não é um carro nem uma camisa. Irmãos, é uma aliança que, se a gente não tomar cuidado, isso causa danos terríveis. E tem uma pesquisa, né? Inclusive aqui no livro do Rick Renner, ele traz aqui uma pesquisa bem interessante, fala que 35% dos cristãos passaram pelo divórcio. Esse percentual está com mesma taxa, mesmo cálculo de um não crente. 35% dos crentes está igual aos 35% dos não crentes. E não duvido se esse número ultrapassar. Agora, o que está acontecendo? Uma outra pesquisa aqui também diz que 23% dos cristãos se divorciaram 2 vezes ou mais. E pasmem você que, infelizmente, até mesmo no meu ambiente ministerial, pastores casando 3, 4, 5 vezes. Na maior cara de pau. Você está comigo, irmãos? E o estrago que isso traz é que começa a refletir no meio do corpo de Cristo. É um cuidado que a gente precisa ter, porque principalmente aqueles que têm a responsabilidade de ensinar, de instruir o corpo. Porque o ministério é exemplo. Você está comigo? Mas há uma palavra que traz a respeito desse assunto. E quando a gente fala sobre casamento, eu sei que a gente vai ver algumas vertentes de visões ministeriais, mas quando a gente traz para a lei do amor, não é um amor humano, natural, mas a lei de Deus, fica fácil a compreensão. Dá para a gente entender como funciona. Você está comigo, irmãos? É igual quando a gente fala sobre dízimos e ofertas, se você for tentar misturar a lei de Moisés, trazer a lei de Moisés, né, e tentar fazer toda uma conjuntura para forçar você a contribuir no corpo de Cristo, irmãos, fica uma coisa limitada, mas quando você traz o princípio de contribuir no corpo de Cristo, de semear, trazendo para a lei do amor, fica muito mais fácil a compreensão. Amém, irmãos? Porque eu e você estamos num nível maior. Então, não é por poder ou não poder. Porque a partir do momento que alguém fala para você, não precisa, você não vai fazer. A partir do momento que alguém vai disser para você assim, não, está liberado, você pode fazer, não é pecado. E às vezes você tem uma instrução por dentro que não é para fazer. Mas se você estiver debaixo de um princípio onde pode ou não pode, você vai ficar confuso.
E a gente vai perceber dentro do casamento que existem algumas instruções da parte do Senhor que vai nos ajudar exatamente, mesmo que às vezes a carne tende você a passar para um outro lado, ou parar, ou desistir, vai ter uma instrução por dentro que vai te dar uma diretriz. Esse é o propósito. Você está comigo, irmãos? Tem uma outra informação que eu peguei aqui na pesquisa, eu queria só trazer para você alguns dados, eu acho que é importante a gente abrir aqui, né? Quando a gente fala da consequência, né, do divórcio, né, de um lar destruído, não é simplesmente o casal em si que está sendo afetado. Pode envolver pessoas, pode envolver filhos, pode envolver gerações. Aí tem uma informação aqui que o Rick Renner ele publica, eu vou ler para você, ele diz assim, ó, desde os anos 70, aproximadamente 1 milhão de crianças por ano viram seus pais passarem pelo divórcio e está provado estatisticamente que as crianças que foram expostas a isso têm 2 a 3 vezes mais probabilidade de sofrer patologias psicológicas ou sociais graves. Deixa eu dizer algo aqui, é bom a gente também deixar claro que essa ministração aqui não tem a finalidade de trazer condenação para você, muito pelo contrário. Se há uma mentalidade, se há uma motivação, se há um fluxo, eu declaro em nome de Jesus nessa manhã uma trava nisso. Seja aqueles que de repente pensam assim, não quero mais saber de casamento, porque casamento não presta, não funciona. Porque às vezes nós deparamos com isso. Ou então aquela frase que às vezes a gente ouve aí fora, dizendo assim, todo homem não presta. Quem já ouviu isso aí? Não vou perguntar se você falou não, mas eu já ouvi isso aí, alguém. Todo homem não presta. E essas declarações tendem exatamente, irmãos, a afetar um relacionamento. E talvez uma declaração que você faça dentro da sua casa, o seu filho, a sua filha, ouvindo isso, possa ser que isso venha implicar o seu futuro. Por causa de um histórico de casamento que você viveu no passado. Por causa de uma realidade que você está vivendo hoje. Mas, irmãos, pela palavra, pelo conhecimento de Deus na nossa vida hoje, por luz chegando, a nossa mentalidade vai mudar, irmãos, o curso vai ser outro. Talvez você nem entre no casamento novamente. Não, pastor, eu não vou casar mais. Mas que você tenha uma mentalidade em linha com a palavra. Porque a gente vai estar exposto às pessoas. Porque a gente vai estar diante de pessoas que provavelmente possam lhe perguntar. Agora, não é por causa de um histórico negativo, de uma situação que eu vivi no passado ou estou vivendo hoje, que eu vou deixar de crer, de acreditar no casamento. Você está comigo, irmãos? Até porque tem pessoas envolvidas. Então, a partir da minha vida, a partir de o curso da história daqui para frente vai ser diferente, independente se eu entrar no casamento ou não. Você está comigo, irmãos? Eu posso tomar como exemplo aqui a minha história com Kátia, né? Nós vamos completar 28 anos de casado, mês que vem, mas o nosso contexto familiar, irmãos, era totalmente, como é que eu posso dizer uma palavra? Improvável. Porque dentro de uma estatística, irmãos, não é só da minha parte, não, da parte dela também, tudo se fosse dentro daquilo que eles declaravam, irmãos, nosso casamento não daria certo. Mas nós resolvemos olhar para a palavra. Porque, irmãos, sabe o que acontece na maioria das vezes? Às vezes os problemas que por mais que eu e Kátia já tenha assim um bom tempo de casamento, vamos completar 28 anos, vivemos algumas situações, problemas dentro do casamento, que acontecem em qualquer casamento, que em alguns relacionamentos já é motivo de divórcio. Hoje a gente já percebe acontecendo coisas que talvez assim, dentro da nossa realidade, casamento, pastor Marcelo e Kátia, a gente consegue administrar tranquilamente, mas para algumas pessoas, o divórcio já entra no plano B. Já deixa a porta aberta, a mesma porta que eu entrei já está aberta para eu sair. Diga assim, misericórdia. Olha aqui a pesquisa, vou continuar lendo aqui, não acabou não aqui, ó. Os sociólogos,
concluíram que, presta atenção aqui, por favor, 31% dos adolescentes com pais divorciados abandonaram a escola, em comparação com os 13% das crianças de família onde não houve divórcio. De 31 para 13. 31% de um berço familiar onde ocorreu divórcio, contra 13 no ambiente onde não há divórcio. Está percebendo aqui o dano que é? Aí continua aqui. Estudos mostram ainda que 33% das meninas adolescentes cujos pais se divorciaram se tornaram mães na adolescência, em comparação com os 11% das meninas de família que permanecem casadas e que 11% dos meninos que vêm de famílias divorciadas acabam passando um tempo na prisão antes dos 32 anos, em comparação com os 5% dos meninos que vêm de lares intactos. Olha o percentual aqui, gente, né? De 11 a 5. E se a gente não tomar cuidado, isso vai aumentando. Eu me lembro de algumas pessoas, não sei se foi Débora que falou, né? Para mim, a Débora aqui, que no presídio tem vários filhos de pastores, né? Famílias de crente, que já teve, é como se fosse uma passagem pela polícia, né? Já teve passagem pelas igrejas. Porque não é só passagem pela polícia, não, passagem pelas igrejas. E o que está acontecendo? Então a gente precisa entender, dentro da nossa realidade familiar, eu sei que existem realidades aqui, a gente precisa entender que família, irmãos, é uma instituição que precisa ser levada a sério. Aonde eu estou, aonde a palavra me alcançou, então eu preciso olhar para a palavra. Há instruções na palavra que vai me ajudar a caminhar dentro do meu contexto. Eu não vou olhar para o irmão A ou B, eu não vou ficar constrangido ou constrangida, porque talvez no berço familiar X ou Y está numa situação que para mim eu nunca vou ver, nunca vou experimentar. Mas aonde o Senhor me alcançou pela sua palavra, eu posso fazer diferente a partir de então. E começa exatamente com uma mudança de mentalidade. Você está comigo, irmãos? Mudança de mentalidade, porque a lei que nos rege, a lei que nos governa é a lei do amor. E a lei do amor não procura fazer mal ao outro. Porque dentro do casamento, se eu não vigiar, se eu não estiver a par da minha responsabilidade, do meu compromisso com Deus, além de prejudicar a minha própria vida, eu posso prejudicar a vida do meu companheiro e também dos meus filhos. E por que não pensar do meu ministério? Você está comigo, irmãos? Você está entendendo a palavra? Glória a Deus. Então, diante desses números aqui, nos remete o cuidado. Eu não preciso olhar princípio familiar debaixo de uma lei do amor como uma coisa qualquer, porque afeta a vida de pessoas. Amém, irmãos? Talvez a própria realidade sua, onde você não tem uma estrutura completa, mas há uma graça de Deus para que você conduza, para que você administre, para que você avance em linha com a palavra. Porque talvez não dependa de você mais, não tem como voltar, não tem como refazer, já é fato, já está acontecendo. Mas é importante, dentro da minha realidade, olhar para a palavra e dizer, Senhor, eu conto com a tua graça para eu avançar. Amém, irmãos? Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, falando um pouquinho sobre a situação que nós estamos vivendo hoje. Irmãos, quantos creem que estamos vivendo os últimos dias? Que estamos vivendo tempos difíceis. Tempos difíceis, irmãos. E isso se estende também a famílias. Amém? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Sabemos que nesses últimos dias nós encontramos aí famílias desarticuladas, né?
lares sendo desintegrados nesses últimos dias. Por mais que seja algo que a Bíblia cita a respeito dos últimos tempos, nós, como igreja, não podemos, irmãos, fechar os olhos e dizer assim, nós estamos vivendo os últimos dias, é assim mesmo, está de mal a pior, mas, irmãos, nós somos filhos de Deus, nós temos a palavra, nem eu nem você precisamos fazer parte dessa estatística. Amém, irmãos? Eu não preciso fazer parte dessa estatística, porque nós temos a palavra. Olha o que diz o texto aqui. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, olha aqui o texto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Tem versão que diz assim, tempos difíceis. E eu sei que alguns até pensam assim, rapaz, esse negócio de casado é bem delicado, é bem complexo. Irmãos, casamento é uma bênção. Você está comigo? Agora, precisa saber se, quando você traz para essa linha de considerar tempo difícil, talvez alguma coisa, alguma brecha, alguma porta esteja aberta. Talvez falta exatamente o entendimento de que existe uma lei que rege, que nos ajuda a viver um casamento triunfante. Ou que as minhas escolhas sejam pautadas na palavra. Ou então, se eu perceber dentro de uma realidade, né, que casamento não é para mim, diante de tantos compromissos que eu fiz, eu perceber, para mim não dá esse compromisso, essa prestação de conta, eu prefiro ficar até sozinho mesmo, viver minha vida. Irmãos, isso não é pecado, não. Eu já vi pessoas tomando essa decisão, depois de ter o conhecimento da palavra, de ter casado 5, 6, não é nem Fábio Júnior, mas casando 10 vezes, e falando assim, eu percebi que eu não posso casar. Não é problema, não. Até porque você está zelando, está cuidando da vida de outra pessoa, porque às vezes a gente sempre fica na retaguarda de que é tudo para mim, tudo benefício para mim, é tudo meu umbigo. Mas entenda que o casamento, irmãos, também para o outro. É um propósito, um compromisso com uma outra pessoa. Então, não é entrar dentro de um processo, né, de um estilo de vida, de um chamado, que eu creio que o casamento é um chamado, onde eu só penso em me beneficiar. É o outro também. Você está comigo? Vamos ler aqui mais? Aí, versículo 2 continua. Porque haverá homens amantes de si mesmo. Lembra que eu acabei de falar aqui? Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, né? Aquele que se acha melhor do que os outros, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Presta atenção aqui no versículo 3, que eu vou destacar aqui duas palavras aqui, dois termos. Esse primeiro aqui, sem afeto natural, irreconciliáveis, isso, irmãos, nos últimos dias. Caluniadores, a segunda palavra aqui que eu quero destacar. Incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Agora, por que Paulo estava escrevendo isso, né? Alguém poderia pensar assim, não, isso se refere aos acontecimentos lá fora. E de fato, irmãos, no mundo a gente consegue ver essas coisas. Mas esse despertamento aqui, irmãos, traz exatamente o que está acontecendo dentro das igrejas. Não é só lá fora, não, dentro das igrejas também. E não preciso, irmãos, nós não precisamos tentar pegar alguma amostra, porque nós percebemos essas coisas acontecendo, né? Quando fala aqui de filhos desobedientes aos pais, né? Quando cita aqui também amantes, né, de si mesmo, só pensando em si, né? Irreconciliáveis, né? Ingratos, profanos. Nós temos visto todas essas coisas. Agora, há um despertamento aqui, quando fala exatamente sobre afeto natural. E eu pesquisei aqui, não sou estudante de grego, mas algo bem interessante quando a gente fala aqui de afeto natural, vem da palavra grega, eu não sei falar grego, mas eu vou tentar aqui, ostorgos, devoção
e compromisso com a família, né? Afeto natural vem da palavra grega estorgos, devoção e compromisso com a família. Só que o texto aqui no versículo 3 fala de sem afeto natural. E existe um prefixo, né? O a, que vem antes do estorgo, fica astorgos, né? Porque no texto aqui fala sem afeto natural. Para você fazer contrário ao afeto natural, dentro da palavra grega tem um ar, né? Que significa efeito de cancelamento. Ou seja, nesses últimos dias está tendo um cancelamento de afeição natural, ou seja, do amor familiar. E o que isso implica, né? E o que isso retrata? Falta de compromisso, de devoção à família. Outra aqui, ausência de compromisso, deterioração dos relacionamentos familiares e perda do afeto familiar ou destruição da família. Então, nesses últimos dias, nós temos visto essas coisas, né? A própria palavra aqui no grego, né? Astorgos, ou seja, sem afeto natural. As pessoas, na maior naturalidade, abandonam as casas, as famílias e não quer saber de nada. Entra em outro relacionamento e esquece de um outro compromisso, do compromisso anterior. Irmãos, isso é crescente. Chega a ser assustador no meio do povo de Deus, irmãos. E a igreja precisa entender que isso não é normal, porque a gente olha para um lado e para o outro, a gente vê lideranças na internet fazendo isso e a gente segue o exemplo. Irmãos, a palavra aqui ela não caducou, ela permanece. Então, se a gente não quer fazer parte de números crescentes, de só derrota, a gente não pode entender que família, que compromisso é algo que a gente vai chegar assim a qualquer momento rasgar. Então, você que está casado, irmãos, cuide do seu casamento. Você que está casado, entenda que você está debaixo da lei do amor. Não é o amor natural, porque o amor natural ele pode trair. O amor natural, ele pode falhar. Mas quando você está debaixo da lei do amor, da lei de Deus, do ágape, na hora que alguns amores naturais falharem ali, o amor do tipo de Deus vai pegar junto. Amém, irmãos? Porque o amor que nos rege não é o amor egoísta, não é um amor que rege. E a gente fala aqui sobre sem afeto natural, percebendo que o amor natural está sendo afetado nesses últimos dias. E para a gente exatamente não cair nessa cilada, a gente precisa estar debaixo, sob a lei do amor de Deus. Amém, irmãos? Independente da sua realidade, querido. E eu sei que você, quando ouve essa palavra, a sua mente começa a borbulhar, a gente começa a levantar algumas questões, né? A gente começa a trazer alguns relatórios, né? De coisa que está acontecendo dentro de casa, mas fulano fez isso, fulano fez aquilo outro. Irmãos, calma. Fique em paz. Diga para o seu irmão, fique em paz. Né? Porque imediatamente a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa, mas o fulano, você não conhece aquela megera, você não conhece aquele sem vergonha, não é verdade? Por isso que é muito complexo e às vezes o próprio tempo é ingrato para a gente tentar trazer toda a informação sobre casamento, divórcio e novo casamento. Mas eu quero trazer para uma linha para você entender que nós estamos sob a lei do amor. Você está comigo, irmãos? Aleluia! Porque muitos pensam assim, é mais fácil, diante dos desafios, das circunstâncias, se separar que acaba logo o problema. Pastor, não vou lutar pelo meu casamento, não vou, pastor, vai embora. É só desistir, né? Porque Jesus me chamou para a liberdade, eu sou livre. Aí começa os extremos. Não, eu sou livre. O Senhor me tirou do império das trevas. Eu era escravo da lei do pecado e da morte. Agora eu sou livre. Se Ele não quer, vai para o inferno, mas eu vou para o céu. Eu vou tocar em algumas coisas aqui bem interessantes para ajudar você. Aleluia.
Só existe uma forma para fugirmos dessa estatística. Coloca aqui para mim, Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Coloca aqui para mim, por favor. Aleluia. Isso eu quero projetar aqui. Olha a lei que eu e você estamos sujeitos. Amém? Estamos sujeitos a essa lei aqui? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. 35. Nisto conhecerão todos que sois meus. Quantos discípulos de Jesus nós temos aqui? Inclusive na casa de vocês também tem um discípulo de Jesus. Porque quando a gente lê isso aqui, a gente só pensa em irmãos aqui da igreja. Mas tem uma irmã ou irmão que você está casado. Amém? Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Sabe o que acontece, irmãos, no meio do povo de Deus? O crente crê para cura, né? Enfermidade, crê para um monte de coisa, né? Eu creio, portas de emprego, casa, carro, não é verdade, irmãos? Todo mundo crê, mas não crê para a restauração de casamento. Você está comigo? Porque quando há alguma coisa relacionada ao que a gente sempre vê aqui, a gente sempre ministra, as pessoas aceitam com naturalidade. Mas o casamento, irmãos, pode ser restaurado sim, por que não? Amém? Eu não sei em que estação você está, mas possa ser que você esteja ouvindo uma palavra como essa e o teu casamento não está da forma que você gostaria. Mas eu posso te dizer algo nessa manhã, não desista. Se depender de você, não desista. A gente vai entrar numas particularidades aqui, né? Como eu disse aqui anteriormente, não tem como a gente abrir todas as situações. Mas a gente pode perceber coisas assim, irmãos, que da nossa parte nós podemos fazer e avançar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Diga assim, divórcio não é um plano B. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, eu não quero saber de casamento, mas tenha esse entendimento também, que possa ser que alguém venha pedir um conselho seu. Amém? Possa ser que hoje, nessa estação, você não encontrou, ia falar alma gêmea, não tem alma gêmea não, mas não encontrou uma pessoa que o teu coração ainda não bateu. Não, pastor, no ano passado até não estava me interessado, mas apareceu um varão, uma varoa aí, de fogo, né? Esses termos que a gente costuma ver no meio evangélico, né? E mude de ideia, irmãos. Você está comigo? O nosso propósito aqui nas suas opções, na sua vida particular, se é permanecer solteiro ou solteira, casar ou não, que você não venha fechar os olhos para um princípio, para uma instituição que foi criada por Deus, irmãos, em linha com a palavra funciona. Nós temos aqui, irmãos, testemunhos de casamentos restaurados. Graças a Deus. E também testemunhos de casamentos que não, né, que teve todo um acompanhamento, gabinetes, chute na canela, que no final não deu certo. Mas não é por isso que o pastor Marcelo vai deixar de acreditar na restauração de casamentos. Amém, irmãos? O que acontece na maioria das vezes é que o cristão olha para a família toda, né? Poxa, a minha tia não deu certo. Meu tio casou 2 vezes e não deu certo. Não é assim? As pessoas fazem isso, né? Fulano, é o quarto fulano. Não, o 5º casamento, não deu certo. E eu? Tu acha que o meu vai dar certo? Você está abrindo a sua boca para falar negativo, irmão. Amém, irmãos? Ou então você tem filhos, né? Talvez você esteja num contexto hoje que a estrutura familiar não esteja da forma que você gostaria, ou o casamento não deu certo, mas você tem filhos e você impõe as mãos sobre os seus filhos e declara: o casamento dos meus filhos serão melhores, muito melhores do que o meu casamento. Amém, irmãos? Não é chegar e olhar assim: minha filha, não tem jeito não. Não tem jeito não. Não presta não. Alô? E aí só vai encaminhando os filhos para aquelas portas ideológicas. A gente conhece as portas ideológicas por aí. Ah, pastor, a minha filha só quer saber de menina, ou o meu filho só quer saber de menino. Por quê?
Às vezes o papai e mamãe estão empurrando os filhos para isso. Tempos difíceis. Então a gente não pode fechar os olhos. Amém, irmãos? Ou aqueles que de repente estão na igreja, que já vêm de um histórico de derrota, de casamentos não bem sucedidos lá atrás, aí se envolve com a pessoa hoje, os dois crentes na igreja não querem se casar porque, não, vamos continuar, vamos fazer uns testes drives. Sexo antes do casamento, irmãos, é pecado. Quantos sabiam disso? Não, é normal. Não é normal não, irmãos, é pecado, continua pecado. Então, relações sexuais é dentro do... Aleluia. Amém. Está lá um casalzinho crente lá, avançando o sinal e na maior cara de pau. Eu acredito, irmãos, que não precisa Deus usar um profeta para mostrar. Nós estamos ouvindo aqui a palavra. Você está comigo? Então, é uma construção que nós queremos para o nosso futuro. O nosso posicionamento hoje vai determinar o nosso futuro. Então, a gente não vai entrar num relacionamento todo capenga. Você chegou todo quebrado aqui, irmãos, mas depois que luz chega, a gente vai se ajustando. Talvez você entrou para a igreja aqui, não casou, vive há muito tempo com a pessoa. A gente tem realidades aqui, irmãos. Mas não é para você se sentir condenado. Eu quero que a partir de então você quer acertar a sua vida e possa ser que o seu cônjuge não é nem da igreja, não é crente, né? Mas ele não quer casar com você. Você entrou para a igreja, mas não quero casar com você. Irmãos, fique em paz. Mas na sua realidade, na sua responsabilidade, se depender de você, não, pastor, se depender de mim, eu acerto a minha vida. Você está comigo, irmãos? Agora, a partir do momento que os dois pombinhos aceitaram a Jesus, estão aqui congregando na Igreja Verbo da Vida do Retiro, não quer casar? É esquisito. O que está faltando, meu irmão? Às vezes eu chamo o casalzinho, vem cá, meu irmão, e aí, está faltando o quê? A gente está orando. Orando? Amém, irmãos? Você está comigo? Graças a Deus, né? Graças a Deus por isso. Cadê o texto? Nós já lemos o texto, né? Evangelho de João 13, 34, 35. Deixa eu colocar aqui, passar algumas coisas, para a gente bem na cadência aqui, né? Para a gente não perder aqui o raciocínio e deixar de falar algumas coisas. Glória a Deus. Aleluia. Tem uma palavra aqui, vamos voltar lá para 2 Timóteo 3,3. 2 Timóteo 3,3. Ele fala assim, né? Sem afeto natural, nós citamos aqui, irreconciliáveis, né? E caluniadores. Essa palavra, caluniadores, no original grego, é chamado de diabolos, caluniadores, diabolos, né, que deriva da palavra diabo, né, ou caluniador. O que me traz assim a memória, né, o que pode remeter à questão da posição de caluniadores, a gente pode pensar até no universo judiciário, né? Quantas causas de divórcio indo para os tribunais sobrecarregados. Há pouco tempo, no discipulado para casais, nós chamamos um pai, né, e uma filha, são advogados. Trouxeram uma palavra aqui sobre... Foi divórcio, não foi, Cátia? Sobre o quê? Violência doméstica, né? Foi maravilhoso esse dia. Acho que a Débora também estava, não estava? E ela, uma jovenzinha advogada, ela citou aqui dizendo que tem de crentes procurando um tribunal, levando o caso para a justiça, é um negócio assustador. Crentes indo para a justiça, né? Ou seja, talvez os gabinetes não estejam funcionando mais. Aí estão levando agora para a justiça, né? Então, o diabo está sendo conduzido diretamente para a justiça. É aquela confusão, discórdia, briga. A gente sabe o transtorno que é.
né? E toda vez que a gente vem trazendo uma palavra, quando a gente traz uma palavra concernente a amor, amor do tipo de Deus, imagine uma pessoa imatura, uma criança, vendo todo esse quadro. Porque, irmãos, essa paisagem aqui é muito fácil a gente reproduzir. Mas dentro das nossas casas, irmãos, é uma ministração também. Você está comigo, irmãos? Porque só fazer toda a parte aleluiada aqui, né? Todo o processo evangeliquez aqui desse ambiente é muito fácil. Mas dentro das nossas casas, irmãos, é uma ministração, uma parte da igreja. E nós falamos aqui que nós devemos amar uns aos outros. A gente precisa lembrar que esse uns aos outros envolve também os nossos filhos e os nossos cônjuges. Independente da situação que esteja lá o seu esposo ou a sua esposa. Eu sei, eu tenho essa convicção de pessoas aqui, né? Eu tenho conhecimento de pessoas aqui que vêm de realidades onde o marido, a esposa, não quer nada com Jesus, mas você está aqui. Então, uma parte, né? Há um procedimento a ser feito, há um posicionamento a ser feito dentro dessa realidade, onde o cônjuge não está acompanhando você. Mas a Bíblia dá uma instrução contra essas coisas, a respeito dessas coisas. Amém, irmãos? Então, entenda, né? Caluniadores, né? Diabolos. Então, entendemos que esse crescimento, né? A justiça estando abarrotada de processos, saiba que essa montoeira de processos não é só de não crentes, mas muitos crentes indo para a justiça. Crentes que nasceram de novo, que teve o amor de Deus derramado no coração, né? Entenda que quando foi instituído o divórcio, né, pela lei de Moisés, Moisés concedeu o divórcio por causa da dureza do coração do homem, ok? Porque não era a vontade de Deus que isso acontecesse, mas por causa da dureza do coração do homem se permitiu o divórcio. Entenda que nós não temos mais um coração de pedra. Nós recebemos um coração de carne, um coração transformado por Jesus. Então, a nossa realidade é outra. Então, as nossas movimentações precisam ser cautelosas, onde a minha posição é sempre olhar para a palavra. E a gente sabe muito bem que nós não, nem sempre as decisões elas serão unânimes, né? Porque dependerá do outro. Mas o que depender de você, faça, viva. Diga para o seu irmão, o que depender de você, faça, viva. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Então, entenda uma coisa, que o amor divino precisa acontecer, sim, em um relacionamento matrimonial. E é possível viver isso, irmãos. Amém? Amém. Glória a Deus. Deixa eu ler aqui uma parte aqui. Eu vou até citar também um texto bem interessante. Vamos ver aqui. 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Você está entendendo a palavra, queridos? Você está acompanhando? Graças a Deus. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Diz assim: Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Eu vou repetir. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Amém, irmãos? Deixa eu explicar rapidamente aqui. Isso não significa que você, após convertido, nascido de novo, né, entrou para a igreja, de repente está no segundo, terceiro casamento, e aí você tem que chegar e voltar para o primeiro, porque a palavra não é isso.
Você está comigo, irmãos? Então, aqui é de uma forma bem pura e divina dentro de um relacionamento cristão, né? Eu me casei, eu escolhi esse varão, essa varoa, para dividir o teto, para ter filhos com ele. Glória a Deus, aleluia. Agora, entenda uma coisa, não é por qualquer motivo que você vai se apartar do seu marido ou da sua esposa, né? Porque aquela chama, aquele amor que eu tinha no início, eu não sinto mais nada por ele, eu não sinto mais nada por ela. De vez em quando a gente ouve essas histórias. Pastor, nosso lamento está frio. Querido, meta fogo nesse relacionamento, em nome de Jesus. O ágape vai acender a chama aí, em nome de Jesus. Você está comigo, irmãos? Então, na situação onde a gente vai entrar nessa parte, o que depender de você, não é para você chegar e por causa, não, porque o meu marido não quer nada com Jesus, eu estou pensando aqui em largar ele, já botei na parede, ou aceita Jesus ou vai embora, não faça isso. Está errado. Tem uma instrução concernente a isso. Amém, irmãos? Então, essas desculpas, porque minha esposa engordou, meu marido está barrigudo, está careca. Irmãos, não é desculpa. Os jovens precisam ouvir essas coisas também, né? Só está pensando no gatinho. Gatinho, gatinha, gatinho. Primeiro que você tem que casar com ovelha, né? Com gatinho, gatinha. Eu quero deixar meu gabinete vazio, né, Cátia? De vez em quando aparecem umas figuras assim, eu falo assim, Jesus, faço não, irmão. Mas, pastor, eu amo ele, eu amo ela. O amor natural não sustenta casamento. Vou repetir. O amor natural não sustenta casamento. Se você pensa dessa forma, teu casamento está indo para o buraco. E a gente conhece os amores naturais, né? Filéu, Eros, Estorges, né? Dentro de um contexto familiar. Então, o que sustenta o casamento é o amor ágape, que não busca nada em troca. Na hora que esses amores naturais falharem, você corre para o amor ágape. Amém, irmãos? Então, se quer mergulhar de cabeça nessa aventura, ou acha que não dá, não case. E se decidir não se casar, não fique pulando cerca. Não, pastor, eu não quero casar não, mas de vez em quando vou pular cerca. Tá, é pecado, é pecado. Simplesmente, se você não perceber que casamento não é para você, não significa que você deve ter relações sexuais aí deliberadamente. Pecado. Se não consegue se conter, que case. Pelo menos culto de domingo, né, gente? Negócio desse, né? Quem está recebendo aqui? Quem está recebendo? Glória a Deus. Então, a lei que nos rege é a lei do... Vamos relembrar a lei do amor? 1 Coríntios, capítulo 13. Eu não sei se tem amplificada aí. Tem amplificada, Rebeca? Versão amplificada? Tem não, né? Eu vou ler aqui, mas coloca qualquer versão, a gente vai acompanhando, tá? Eu acho que a revista atualizada dá para ficar bem próximo aqui. Eu acredito que sim. O amor dura para sempre, é paciente, o amor ágape. O amor dura para sempre, é paciente. 1 Coríntios 13, do 4 ao 8, tá? 1 Coríntios 13, do 4 ao 8. O amor dura para sempre, é paciente e gentil. O amor nunca é invejoso. O amor nunca é invejoso. Nem transborda em ciúmes. Atenção aos casais ciumentos aí. Nem transborda em ciúmes. Está transbordando, está ultrapassando, né? Não é orgulhoso ou vanglorioso. Nunca se mostra arrogante. Não é presunçoso e não age inconvenientemente. O amor, né, que é o amor ágape, não insiste
nos seus próprios direitos ou na sua própria maneira, porque não é egoísta, não é irritável, irascível ou ressentido. Ele não leva em conta o mal feito a ele. Ele não presta atenção na injustiça sofrida. Versículo 6. Não se regozija com a injustiça e iniquidade, mas se regozija quando a justiça e a verdade prevalecem. O amor suporta tudo e todas as coisas que vêm, e está sempre pronto para acreditar no melhor de todas as pessoas. A esperança dele é firme sob quaisquer, presta atenção, sob quaisquer circunstância, e ele tudo suporta, ou seja, sem enfraquecer. O amor nunca falha. Diga assim, o amor nunca falha. Nunca passa ou se torna obsoleto ou chega ao fim. Irmãos, esse amor aqui tem tudo para dar certo. Amém, irmãos? Depende de quem? Depende de você, depende de mim. Que instruções preciosas para a gente manter o nosso casamento firme, sólido. Que instruções preciosas para a gente estar instruindo os nossos filhos, os nossos irmãos. Amém? Dentro da minha realidade. Você está entendendo? Ou aqueles que pensam em construir, né? Em ter um relacionamento, né? Construir um casamento com essa mentalidade. Você que é noivo, né? Como é maravilhoso pensar dessa forma. Mergulhar nesses princípios, né? Agora vamos a um outro ponto aqui. E no caso de um cônjuge não salvo, o que eu tenho que fazer? Sou casado, meu marido ou a minha esposa não é crente. O que eu faço, pastor? Mando ele embora? Mando ele para a casa da mãe dele? Mando catar coquinho? O que eu faço, pastor? Ele não quer nada com Jesus. E aí, eu sou uma serva, eu sou um vaso. Ele estava atrapalhando meu ministério. De vez em quando a gente ouve essas coisas, né? Não, aquele incircunciso dentro da minha casa. Aquele incircunciso. Aquele filho do diabo. Alô? Só tá precisando só de um validador pastoral para mandar ele embora. Às vezes acontece isso, né? Pastor, meu marido não quer nada com Deus. O que eu faço? Falei, não faça nada. Ore por ele. Ganhe seu marido com o seu procedimento. É o que a Bíblia fala. Não é ameaçando. Se você não for para a igreja, você não tem. Está entendendo, né, irmão? Linguagem subliminar aqui, né? Se você não for para a igreja, hoje não tem. Os irmãos entenderam aí? Levanta a mão, entendeu? Entendeu o código? Entendeu, né? Até parece, né? Até os jovens entendem também. Entendeu. Ameaçando o marido, tratando mal, porque não quer vir para a igreja. Está errado. Alô? 1 Coríntios capítulo 7, versículos 12 e 13. O que diz a palavra? 1 Coríntios capítulo 7, versículo 12 e 13. Aos mais digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, não crente, e esta consente em morar com ele, não a abandone. Não o deixe. A deixe. Aí tem a parte aqui da mulher. Se a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não o deixe. Não o abandone. Você está comigo? Agora, é bom citar aqui, quando fala consente em morar com ele, né? Seu marido lá, sua esposa, não quer nada com Jesus, mas respeita a sua fé, não vai impedir de você vir para a igreja, né? Leva a sério o compromisso de casado, porque não significa que pelo fato de não se envolver com a igreja que vai fazer o que der na telha, viver na safadeza. Vamos usar um termo bem popular aqui,
né? Então, não é assim que funciona. Então, esse consentir em morar com ele ou com ela, não somente respeitar a questão da fé dela, da crença de ela congregar, mas também ela também deve, ambos não crentes, claro, né, levar a sério o compromisso de casado. Você está comigo, irmãos? Agora, o que é bom a gente falar aqui, que às vezes há situações de esposo ou esposa que proíbe, né, do cônjuge ir para a igreja. Está lá, a parte não é crente, mas proíbe. Irmãos, não está correto. Ah, pastor, o que eu tenho que fazer, meu irmão? Olha para a palavra. Eu não vou dizer o que você tem que fazer, veja a palavra. Porque acima do seu cônjuge é o Senhor. Deus me livre eu proibir Cátia de ir para a igreja. E ela também, Deus me livre, eu posso dizer por ela também, entrar entre Jesus e ela. Jesus sempre é o primeiro. Se o seu marido proibir, não vai para a igreja não, meu irmão, minha irmã, pense sobre isso, viu? Ah, pastor, senão ele vai me deixar. Aí é você com Deus. Eu estou te falando aqui a palavra. Agora tem um sentido inverso, né? Se ela consente morar com você, né? Te respeitar, glória a Deus, aleluia. Você não vai obrigar ele a vir para a igreja, ou ela a vir para a igreja. E ele precisa te respeitar. Esse negócio, de vez em quando a gente ouve aqui, meu marido não deixou. Eu fico bastante preocupado com isso. Amém, irmão? Aí não vai chegar lá para o meu marido, ó, não, o pastor falou que você não pode me impedir, não. Não faça isso. Arrumar confusão comigo. Não, eu vou sim, que o pastor falou que é para eu ir. Vigia, crente. Diga para o seu irmão, vigia, crente. Não precisa botar o pastor na confusão, não, tá? Boba. Você sabe o que é o certo e o que é errado. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15. Olha aqui. Mas se o descrente quiser apartar-se, continua aqui, né? Até adiantei. Mas se o crente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Apóstolo Paulo traz toda essa interpretação aqui, irmãos, usando, você vai perceber aqui, todo o capítulo 7, ele usando a lei do amor. Então, até o momento, até a decisão de você, assim, respeitar, porque às vezes pode acontecer, dentro desse contexto aqui, que ele não saiu de casa, mas está se envolvendo com terceiros por aí. Terceiras ou terceiros. Hoje em dia o negócio está meio esquisito, né? E no meio dos crentes também. No meio dos crentes também. Não é só o descrente, não. Né? Tem acontecido isso. Então, até nesse princípio aqui, às vezes assim, não quer largar você, mas quer viver uma vida aí sem vergonhice. Então, para que se mantenha a paz, meu irmão, você não quer. Não é que você tá mandando ele embora. Você está apresentando um princípio quebrado, ele está quebrando um princípio. Há um compromisso no casamento. Então, a forma como ele age, como ele trata você, como ele te desrespeita, ele não quer. Meu irmão, esse casamento, eu não casei com você para viver assim. Então, já que você quer viver assim, fique livre. Vamos promover a paz. Porque se a gente não tiver sabedoria com relação... A lei do amor vai me ajudar a entender dessa forma. Olha só, você quer viver na vagabundagem? Na pouca vergonha? Viva a sua vida. Porque não é simplesmente corpo presente, estar debaixo de um teto. Existe um princípio. Se você consente viver comigo, existe um princípio que nós firmamos lá no cartório, na igreja, diante do pastor. Agora, você quer viver essa vida, fique livre. Porque Deus nos chamou para a paz. Amém, irmãos? Querido, é a palavra. É a palavra. Ah, pastor, mas, irmãos, é a palavra.
Eu não vou fazer nenhuma arrumação para você, não. É a palavra. Você está comigo, irmãos? Olha só o versículo 16, irmãos e irmãs. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvará tua mulher? Porque às vezes acontece assim, não, eu estou orando para ele se salvar. Irmão, não existe macumba gospel. Como saberás, ó mulher, homem, que salvará seu marido? Aí o seu marido está só, a sua esposa só na vagabundagem, não quer nada. E aí tem alguns até querendo oprimir o cônjuge e falar assim, olha, você não pode me mandar embora, a Bíblia diz que você tem que ficar comigo. O cara tudo na safadeza. Até que a morte separe, você não... E bate na mulher, espanca a mulher, faz aquela coisa toda. Não, você não tem que mandar embora, não. Você tem que... O teu corpo é meu. Você está comigo, irmãos? Aí, o cônjuge, né? O casal, uma das partes, entra naquela utopia de que, não, vou orar para ele ser salvo, vou orar, vou continuar orando. Irmãos, não existe macumba gospel. Jesus ele não vai chegar e vai mudar, assim, mudar a cabeça dele. Isso não acontece, é uma decisão do coração. Como aconteceu comigo, como aconteceu com você. Nós oramos pelos nossos cônjuges, se tiver alguma coisa externa, algum ambiente, alguma opressão, aquilo vai ser dissipado. Qualquer coisa que estiver oprimindo para ele receber a palavra, tudo aquilo que estiver bloqueando para ele receber a palavra, vai ser dissipado pelo poder da oração. Agora, a decisão é outra. Até por isso que a Bíblia fala que a mulher ganha o seu marido com o seu procedimento. Não é com macumbaria gospel. Não, vou orar para ele ser salvo, ele vai salvar, vou subir um monte, vou fazer um jejum, vou me ajoelhar no caroço de milho. Não funciona assim. Até quando, ó homem ou mulher, salvarás o seu marido? A gente não sabe, queridos. Faça a sua parte. Existe garantia que o seu marido e a sua esposa não crente vai se converter? Não, a decisão dele, dela. Mas, porém, todavia, faça a sua parte. Como estão entendendo a palavra? Está forte o negócio aqui, né, irmãos? Está forte. O negócio está sério aqui, né? Estou percebendo o pessoal pensando aqui, meu irmão. Glória a Deus. E quando um crente abençoado do reteté deixa o lar, cara crente, abandona a sua casa. E aí, qual o procedimento? Aleluia, glória a Deus. É um negócio sério aqui, viu? Mateus capítulo 18. Olha só que interessante. Mateus capítulo 18, versículo 15, 11 e 27, vai dar tempo. Mateus capítulo 18, versículo 15 e 17. Irmãos, tem todo um procedimento, né? Eu e Kátia, a gente não começou a partir daqui, do Verbo da Vida, mas outro ministério que nós fazemos parte. Nós já atendemos casais aqui, várias situações, irmãos. A gente não tem nem como citar aqui, são várias situações. E há pouco tempo a gente estava fazendo algumas contas, né? Quantos casais a gente conseguiu recuperar, né? E o número sempre positivo, até agora. Aleluia. Sempre o número positivo, graças a Deus. Mas assim, de vez em quando o número está fazendo assim, ó, tá assim, ó, quase encostando, o negativo tentando passar. A gente fica preocupado com isso. E por isso a necessidade de nós trazermos sim esses assuntos. Nós temos aqui o discipulado para casais. Você que é casado, não participa do discipulado para casais, você está dando mole. Ah, pastor, eu trabalho, eu estudo. Essa palavra não é para você. Mas se você pode estar e não estar, você não está investindo no seu casamento. Amém, irmãos? Nós fazemos um trabalho aqui, culto da família, discipulado para casais, exatamente para ajudar você. Amém? Então, entenda que, às vezes, os gabinetes, o propósito ali não é matar, não é para trazer
nenhum constrangimento, né, para ajudar os casais, né? E de vez em quando a gente percebe algumas coisas, nem espera o casal sinalizar, a gente já chama já e conversa para ajudar, porque nem Deus, inclusive nós aqui, desejamos que os casamentos sejam deteriorados. Amém, irmãos? Então, essa é a nossa missão aqui, ajudar. Agora, a nossa parte estamos fazendo, agora você precisa fazer a sua parte, né? Os projetos que a igreja tem aqui, concernente a casais, você precisa se envolver. Você que é noivo, né, quer se casar, já foi aberto, né, a oportunidade para participar do discipulado. Quantas vezes você foi esse ano? Está acabando. Quantas vezes, né? Está em casa vendo novela, vem para o discipulado para casais. Investir no seu casamento, para que os gabinetes fiquem vazios, né? Fique vazio. Mateus capítulo 18, versículo 15, 18, 15, diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai, arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, gaste teu irmão. Irmãos, eu trago isso aqui para dentro do casamento, não é? Então, como é importante o diálogo dentro de um casamento, como é importante conversar, porque o seu irmão, assim como você, pode errar. Então, perdão e misericórdia precisa fazer parte do casamento, não é só na igreja, não. Mesmo que eu te perdoo, meu irmão, teu irmão perto de você dentro da sua casa. Perdão. Amém, irmãos? E se ele te ouvir, ganhaste o seu cônjuge. Aleluia. Versículo 16. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja estabelecida. Esse irmão aqui, essa pessoa, pode ser o pastor. Peça ajuda, querido. Não espere explodir, não. Peça ajuda. Amém? E, com certeza, o pastor irá chamar lá o cônjuge ou o casal no gabinete para conversar. É bênção. E se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano, né? Então, eu vou pegar a parte aqui, se todo o processo aqui para restaurar o casamento, né? E a gente sabe que, às vezes, a situação é uma coisa, às vezes, muito simples, né? Às vezes, uma palavra, né? Uma instrução muito clara para sair daquele quadro, e uma das partes não quer, o casal não quer. E aí o próprio texto fala, né? Quando se é perdão, irmãos, estamos debaixo da lei do amor. Então, em todas as situações que acontecerem no relacionamento, eu não vou citar aqui casos que você precisa perdoar ou não, mas entenda que com o entendimento que nós estamos debaixo da lei do amor, a gente vai conseguir perceber algumas coisas. Porque, às vezes, irmãos, vai existir um posicionamento de uma das partes. Pode acontecer. E, às vezes, naturalmente falando, ou dentro de uma realidade até anterior, era para você mandar ele embora. Mas pode acontecer e você perceber que as coisas estão se ajustando, há um esforço da parte do cônjuge, né, que ele se arrependeu. Irmãos, esteja sensível a isso. Se posicione como igreja. Amém, irmãos? Eu não vou dizer aqui, por isso que é bem complexo a gente falar sobre isso, mas eu não vou relacionar aqui o que você precisa perdoar ou não perdoar. Mas o que depender de você, do seu esforço, das oportunidades que você faça, que você dê. Porque, às vezes, o que acontece, às vezes está tudo certinho. O primeiro erro, a primeira falha de um cônjuge já manda embora, já quer acabar com o casamento. Você está entendendo, irmãos? Então, seja guiado nesse sentido e perceber em que posição você está, o que nós estamos. Eu estou trazendo para essa linha porque, às vezes, por qualquer coisa assim, irmãos, que pode ser administrado. De repente, a ajuda de um pastor, de um irmão mais maduro, que pode ajudar você naquele relacionamento, naquela situação, e vocês saírem daquilo. Mas o que acontece, na maioria das vezes, as pessoas partem logo para o plano B. Não, vamos dar um tempo. Vamos separar, vamos terminar. Vamos chamar um advogado. Você está comigo, irmãos? Aí, com base nisso, entenda, né? Quando você percebe claramente que a pessoa, você vê assim, oportunidade do casamento ser restaurado, né? A outra parte fazendo a parte dela lá, de repente liberando perdão, a outra que foi perdoada precisa tomar uma posição, entenda isso,
Uma pessoa que, de repente, está tendo o benefício do perdão. Então, não significa que ela vai continuar praticando aquela coisa errada. Então, ela vai tomar uma posição. A partir de uma posição tomada, né, depois do conselhamento, conversou com o cônjuge, né, parou dentro de um gabinete, houve um aconselhamento de um casal pastoral, né, e, a partir de então, aquele irmão ou aquele casal não se posicionou, irmãos, aqui o próprio texto aqui é claro, considero como republicano. A pessoa não quer. Não, pastor, e está sempre fazendo a mesma coisa, sempre errando, a gente chama, conversa, fulano, está errado, né? Liberou perdão, está se ajustando, e a pessoa continua fazendo aquelas mesmas coisas, quebrando o princípio. Irmãos, é muito claro, considere como republicano. E aí, quando a gente olha aqui para 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15, diz assim, ó, mas se o descrente quiser apartar-se, né, porque a gente vai considerar aquele que se diz crente, como um descrente. Rapaz, esse cara não é crente, não. Uma pessoa que só quer ficar na bagunça, traindo a mulher, batendo na mulher. Você chamou, você conversou, disciplinou, ele continua fazendo a mesma coisa. Considera-o como um descrente. Então, se eu vou considerar ele como descrente, ele vai estar enquadrado aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15, que diz aqui, ó, mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Você está comigo, irmãos? Você está entendendo a palavra? Então, a gente vai agir, eu estou trabalhando aqui, a ideia, né, é um relacionamento entre os crentes, e aí um decide sair. O que a gente vai fazer? A gente vai chamar, vai conversar com o casal ou com uma das partes, a gente vai tentar a reconciliação. E aí, com sequências de trabalho e acompanhamento, perceber que a pessoa não quer, meu irmão, vou considerar como não crente. Até porque, irmãos, o amor de Deus foi derramado nos nossos corações. Então, há um posicionamento. Arrependimento faz parte da nossa vida. Amém, irmãos? Arrependimento, irmãos, é um princípio fundamental da doutrina de Cristo. Nós podemos errar como casal, podemos falhar. A partir do momento que a palavra chega, a luz chegou, precisa quebrantar, se arrepender, voltar. Arrependimento é mudança de percurso. Não, eu me arrependi, vacilei, dei mole, volta para a posição, e o casamento é restaurado. Agora, a partir do momento que a pessoa não quer, considera-o como um descrente. E aí ele vai se enquadrar exatamente na postura de um não crente, que ele não quer. Ele não consente em viver com você, te respeitar. Ele está te respeitando. Forte isso, né? 1 Timóteo 5,8, nessa parte ainda que a gente está falando, diz assim, ó, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Eu vou repetir aqui, você não entendeu. Ora, se alguém, 1 Timóteo 5,8, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Olha só o que nível que a Bíblia está colocando esse irmão, que não tem cuidado da sua própria casa, que abandona a mulher. Eu vou dar um tempo. Vou para casa da mamãe, para refletir para casa do papai, casado. E deixa a mulher, deixa o marido lá. Por que não? Eu vou pensar a respeito da minha vida, eu vou refletir. Alô? Os améns diminuíram por quê? Casal dando tempo, não vou dar um tempo, vou pensar, eu vou tentar descobrir o que eu quero. Eu quero ser feliz. Nos últimos dias, tempos difíceis. É isso aí. Feliz com o diabo. Você está comigo, irmãos? Então, a Bíblia aqui é muito clara. Quando a gente começa a se descuidar de princípios, né, de um compromisso, porque casamento é um compromisso, de aliança, a gente começa a entrar numa categoria pior de uma pessoa que não conhece a palavra. Diga para o seu irmão, vigia, meu irmão. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom em todo o tempo. Você pode ficar de pé, eu quero orar com você.